Fala galera, chegamos a mais um episódio do Cornetas, o podcast. Se eu não falo assim, sai é horrível. É um trava-língua pra mim a palavra podcast. Mais um podcast, ó, viu como sai? Um podcast do Netas e com a ideia de cornetar mesmo, mas aqui na boa intenção de questionar, perguntar, argumentar, contrapor, complementar aquilo que o nosso convidado está falando. E eu tenho a honra de ter mais uma vez comigo no podcast o Douglas, meu amigo, cliente do Netas, parceiraço, diretor. Eu apelidei ele carinhosamente de diretor, porque eu acompanhei a carreira deste precoce diretor de recursos humanos, hoje com 34 anos, mas foi diretor logo após o seu aniversário de 30 anos, mas já era a trajetória esperada. Se você não viu, veja o episódio com ele falando sobre carreira. E hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional, até porque é um profissional de RH que se debruça aí a pensar, construir, mudar, fortalecer várias culturas por onde passa. Então, com vocês hoje mais uma vez, e agora eu sei, Douglas Cerini, nosso convidado de hoje. Muito bem. Prazer enorme estar aqui de novo, meu amigo. Diga um oi para o povo que está te assistindo, meu amigo Douglas. De novo. Espero que vocês tenham visto o último que a gente fez, foi bem legal. E vamos aqui, vamos falar de cultura hoje, vamos ver o que o Fábio aprontou aqui de perguntas. Bora. A primeira pergunta é que eu nunca lembro qual é a frase. A cultura come a estratégia no café da manhã ou a estratégia come a cultura no café da manhã? Eu nunca sei qual que eu uso, então eu não uso nenhuma delas. Essa frase ficou um ícone, né? Mas eu acho que o mais importante do que quem come quem, me perdoa aqui o cornetagem. Já começou cornetando! Acho o máximo, bora. É a gente entender o reflexo e o impacto disso no dia a dia, porque é mais do que a palavrinha que você coloca ali, né? No fundo estampado, como é que você vive, você respira esse negócio, né? A gente foi falando muito disso ao longo dos anos e a impressão que eu tenho é sem dar a devida atenção. E aí a gente caiu num lugar que tem hora que as pessoas ficam na empresa porque a cultura é ótima e tem horas que elas vão embora porque a cultura é difícil. É sempre sobre cultura. E aí é engraçado, porque cultura, ao mesmo tempo que a gente sabe qual é a palavra, ela é quase um ser, quase um espírito, né? Porque o que é a cultura? Aonde ela aparece, né? Dá pra lembrar até do Globo Repórter. Cultura, de onde vem, como nasce, do que se alimenta a cultura. Então bora lá, vamos explicar um pouco pra galera que tá nos assistindo. E aí aproveitem, não se esqueçam de cornetar, ou seja, pode colocar suas perguntas, questões, tudo aqui embaixo. E se você gostar de coisas, assuntos, espera que o Douglas fale de outros assuntos, também põe aqui. Meu amigo, e aí? Do que se trata esse troço chamado cultura? Eu vejo a cultura como como aquilo que define a estratégia dentro de uma empresa, por óbvio, ou que se complementa com a estratégia, mas mais do que isso é o ambiente onde as pessoas que trabalham, que navegam dentro da organização estão inseridas, como elas percebem esse ambiente e como elas tomam as decisões, né? Se as decisões que estão sendo tomadas levam em consideração aquilo que o board da empresa, aquilo que a estratégia da empresa, o dono, seja qual for a constituição, entende que deve ser preservado. As pessoas estão preservando aquela identidade, elas estão olhando para o que é importante para aquela organização. E aí é quando você desliga a live, desliga a reunião e começa a andar nos corredores. E aí sim é quando você vê se a cultura que você tem está fazendo sentido ou não, se as pessoas entenderam ou não. Não adianta colocar slide bonito, dizendo, olha, a cultura da nossa empresa é vender mais, é estar conectado com o cliente, isso é o óbvio. Né? Como é que você transforma isso em competências do dia a dia para a tomada de decisão do CEO a quem está na pirâmide, quem está na base? Porque quando eu vou lá para os meus exemplos de cultura, porque na minha cabeça, e acredito que na maioria de nós, a gente vai sempre trabalhando por comparação ou aproximação, né? Então, para eu entender cultura, eu penso na minha. E eu vejo reflexos dos meus comportamentos hoje, por mais que eu tentei, sei lá, me distanciar dos comportamentos do meu pai, por exemplo, na minha fase adulta,
na minha fase de adolescente para fase adulta, eu tentava um pouco me distanciar disso, né? Tipo, já tinha esse cabelo na fase adulta, meu pai ficou 1 ano sem falar comigo quando eu deixei o cabelo crescer. No começo eu tinha uma história sobre as minhas tatuagens. Em terapia eu descobri que eu queria ser diferente do cara e tal. E aí hoje, aos 48, eu vejo tantos comportamentos iguais ao dele, que ali começa a fazer algum sentido para mim essa questão. O quanto a cultura, né? Essa família que eu cresci, esse lugar onde eu cresci, os valores que foi contornando, as pessoas com quem eu convivi, a escola que eu estudei, o bairro onde eu nasci. Então, essa atmosfera que se chamou, o quanto ela vai permeando e contornando, dando forma para os nossos comportamentos depois. É um pouco disso. É um pouco disso. Repetição, treinamento, repetição, treinamento, né? Cultura. E óbvio, aquilo que você é na essência vai te acompanhar. E por isso que a gente sempre fala, olha, quando for olhar para um trabalho, quando for escolher uma empresa que você vai desempenhar suas funções, vê se você se conecta com a cultura, né? Isso é muito falado. Por quê? Porque se aquilo que você acredita como pessoa física é muito diferente do que aquela empresa tem de objetivo, essa desconexão vai acabar numa ruptura rápida. Ou numa ruptura trágica, em alguns casos. Então é muito importante você estar conectado, mas é repetição, treinamento. É assim que a gente vai construindo essa atmosfera dos comportamentos esperados ou dos resultados que a gente deseja alavancar. Tua fala está muito voltada ao negócio, né? Você trouxe a estratégia e a cultura, você está falando sobre onde a empresa quer chegar, como é que ela faz. Mas existe um quê da cultura que é como a gente convive, como a gente faz o negócio, como a gente se relaciona, como a gente toma decisões. Você falou essa questão de tomar decisões. Como é que a gente estrutura ou sustenta uma cultura? Não necessariamente falando do negócio em si, mas como a gente trabalha em prol deste negócio. Você sabe que eu fui no semana... Tem umas 2 semanas, semana passada, eu acho. Eu fui numa empresa muito bacana. Fui participar de um trabalho de RH com outros executivos. E é uma empresa de prestação de serviço com 10 mil funcionários. E quando eu cheguei nessa empresa, cheguei de carro. Já tinha um segurança me dando boas-vindas. Falou, tudo bem, bom dia, bom dia. Aí eu andei mais um pouco, uma outra pessoa. Oi, bom dia, tudo bem, bom dia, bom dia. Que negócio esquisito. E aí eu estacionei meu carro. E a pessoa olhou pra mim e falou assim, a gente vai lavar seu carro. Aí eu falei, tá sujo, né? Meu filho quebrou o braço. Não tive... Fui me ainda explicar, né? Eu falei, cara, tá sujo, mas que chato, né? Ele, não, senhor. Você não precisa dar explicação. A gente vai lavar o seu carro. E aí eu subi e comecei a subir os andares, conhecer o prédio e vi que toda vez que eu passava, as pessoas por onde eu passava se levantavam e diziam, bom dia, tudo bem, como é que você tá? E fui percebendo essa atmosfera, participei ali da proposta que foi um debate entre executivos de RH e depois, conversando com os funcionários que trabalham ali, entendi que aquilo é como eles operam. E aí uma funcionária me disse, olha, tem 1 ano de empresa, ontem estava voltando ali da Avenida dos Estados, tentaram me assaltar, quebraram o vidro do meu carro, tentaram levar minha bolsa, eu saí correndo, cheguei super nervosa aqui, ia acionar o seguro, deu 10 da manhã, me ligaram e falaram, fulana, a gente já trocou o vidro do seu carro e colocamos isso filme para você. Ou seja, eles não tratam só o convidado, eles não tratam só a pessoa que está vindo de fora, de dentro também é assim. E é um aspecto cultural. Então, eu desejo ter uma excelência em serviços. Todos os funcionários se baseiam no comportamento. E é assim que a gente percebe no dia a dia. E aí, de novo, Douglas, é business? Não, eu tô falando de adaptação de quem tá trabalhando ali para se moldar para aquilo que é importante para aquele negócio. E se aquilo não é importante para mim, se o serviço não, nesse caso específico, se o serviço não tá na minha retórica, se não tá no meu dia a dia, eu não vou me conectar, eu não vou conseguir levantar toda hora para quem chega para eu dar bom dia, porque para mim não é importante, mas para aquele negócio é. Então, são das pequenas ações que a cultura vai vivendo até ela virar um ecossistema que se conecte, então, com a estratégia. Que louco. Não é? Eu fiquei impactado. E, por fim, eu falei, eu vou voltar de 15 em 15 para lavar o carro. Porque o carro ficou impecável. E vai que um dia quebra o seu vidro, você já sabe o seu. Incrível. Não, mas é muito legal. Porque aí você traz uma questão de valores. Porque não é
treinar quem entrega o serviço, mas é trazer uma atmosfera para o dia a dia de comportamentos que se supõe que vai refletir na prestação de serviço, porque é o que somos. Porque me dá a impressão, te ouvindo, que assim, cara, uma vez que você tem todo mundo vivendo isso, chega uma hora que não é isso. Não é como pensamos em fazer, somos isso. Então você sai do ato e vira identidade. E onde a gente tem ruptura? Quando o desejo do board está num lugar, mas eu não consigo imprimir, eu não consigo fazer com que aquilo chegue na base. Aí geralmente você tem as rupturas, as crises culturais, o alto turnover, as pessoas que não querem ficar, as dificuldades de atração, porque cultura também impacta em reputação. Né? Isso, você sabe que a gente teve um episódio aqui com a Letícia, que ela me ensinou exatamente a diferença entre identidade e reputação, né? Aí eu falei, me conta um pouco mais. Eu gosto de ouvir palavras que eu conheço e ainda assim devolver para a pessoa para me explicar. Porque que é o que eu tô fazendo com você sobre cultura. Ah, já ouvi a palavra cultura, sei o que é, sabe mesmo o que é, então tem que mergulhar. E ela falou, identidade é o que você pensa a seu respeito. Essa é a tua identidade. Reputação é o que as pessoas veem em você. É isso. Que pode bater ou não com a sua identidade. E acho que entra numa questão de essência quando a gente fala de cultura, porque já não é mais uma questão de alinhamento estratégico. Depois de um tempo treinado. E pra mim faz muito sentido essa coisa do encontro. Porque eu falo pra todo mundo, quando a gente vai trabalhar em algum lugar, agora nós estamos nomeando como cultura, mas independente se você sabe o que é ou não é cultura, você vai sentir a cultura. Se ela tá nas paredes ou no PPT bonitinho, não importa, você vai sentir a cultura. E se ela não casa com você, se não há um encontro, é muito difícil sustentar o dia a dia num lugar que você fala, meu, isso aqui não bate comigo, não faz sentido comigo. Mas como a gente constrói essa cultura? Existe uma forma, existe um jeito, existe o que a gente considera pensando cultura. Porque eu entendi o que você falou. O board tem expectativa, você falou das rupturas, mas não chega na base. Mas, cara, da onde saiu isso? Por que o board tem isso? Da onde... Dá pra fazer o que o board quer? Porque às vezes não dá pra fazer. Às vezes o tamanho do business impacta, às vezes a condição política, geográfica impacta naquele seu desejo. Então, primeiro ponto, dá pra fazer? E o segundo é diagnóstico. Douglas, isso é antigo, é assim mesmo, né? O diagnóstico, ele funciona. Você precisa entender o que você quer, do que você tem e o que é que te afasta daquilo que você deseja. Quais são os fatores que te afastam? Puxa, eu quero ter uma empresa que tenha uma comunicação fluida e que as pessoas entendam aquilo que acontece. Ótimo. Quais são as suas ferramentas de comunicação? WhatsApp. Vai funcionar? Olha, vai ser rápido, mas será que vai ser organizado? Então aqui se afasta do seu objetivo. Você precisa ouvir as pessoas. Elas compreendem, elas entendem. Olha, a minha cultura é uma comunicação eficiente. Mas quem tá lá na ponta, trabalhando sei lá onde, nem recebe a informação para ela, não é eficiente. É eficiente para quem, então? Então, o diagnóstico é o caminho para você fazer essa construção. Depois que você entender o que você tem e como é que você está se afastando, daí traçar o plano de ação. E às vezes parte por um lugar de redefinir a tua cultura. Aquela cultura que eu tinha 15, 20 anos atrás, será que ainda sobrevive aos dias atuais? Porque às vezes não sobrevive. Às vezes vai ficar alguma coisa da essência, mas ela precisa sofrer adaptações ao longo do tempo, das gerações, do perfil do trabalho, do perfil do cliente, né? A gente fala tanto de jornada do cliente, isso virou um assunto que há 20, 30 anos atrás o cliente era importante, mas será que ele estava no centro? Ou às vezes eu era detentor de uma marca muito, muito importante que as pessoas não tinham outra opção. Então o cliente é importante, mas ele não tem de quem comprar. Hoje o cliente tem 20, 30 opções. Se eu não adaptar minha cultura, vai acontecer o quê? Quantas empresas ficaram pelo meio do caminho por não adaptação da cultura? Caramba. E quando... Cara, muito louco. É verdade, porque o que eu vejo é que a cultura se instaura, a gente querendo ou não. Existe uma atmosfera ali, existe um jeito de se relacionar, existe um jeito de fazer negócio. Então, a tua fala me faz com que eu me preocupe, inclusive com a minha própria empresa. Que é assim, a cultura ela vai se instaurar. Vindo do board, vindo de quem tá
fazendo a gestão, das pessoas que estão convivendo, alguma cultura vai se instaurar. Então, a gente precisa olhar para isso, para que a gente busque e instaure a cultura correta. Mas como ela é vivida? A palavra cultura, para mim, é muito abstrata, muito aberta. Como é que a gente vive a cultura? A gente vive no dia a dia, né, Fábio? Na tua empresa. É muito interessante o que você falou. Se você não define, a cultura ela vai existir e ela será definida. E aquilo pode ser positivo ou não para o teu negócio. Pode ou não funcionar. Pode casar ou não com os objetivos gerais. Então, é interessante você trazer isso, porque, de fato, se ninguém definir, ela se define sozinha. E como ela é vivida? Se não tem uma regra, como toda sociedade moderna, que necessariamente a gente não vive numa anarquia por um motivo, né? Se você quer fundar um planeta, se você quer ter suas próprias regras, pede lá um foguete para Elon Musk, vai para lá e funda o teu planeta com as tuas regras. A sociedade necessariamente precisa de regras de convivência. E a regra de convivência da cultura é para a coletividade. É para que seja bom para quem está ali realmente vivendo, ao passo que contribui também com o negócio. Mas imagina que se você não define, as pessoas vão viver aquilo que elas acham que deve ser o ideal. E aí não vai se criar. E aí não tem controle mesmo. E aí não é só sobre controle, é sobre impacto. Qual é o impacto, a relevância que o teu negócio vai deixar para o mercado ou para as pessoas. Então, sabe aquela história de transição? Pô, eu vou para aquela empresa porque eu tava sem opção, fico ali uns 3, 4 meses, mas ó, aquilo ali não tem nada a ver comigo, porque a cultura não se conecta. Às vezes isso acontece porque falta definição. E o pior que pode acontecer é a ausência de conexão dentro de uma cultura, porque cada um vai trazer aquilo que é importante para si. Como você mesmo disse do seu pai, eu também tenho os meus traços que não necessariamente eu gostaria de ter, mas vieram comigo. E se a gente se junta sem nenhum tipo de regra, vale tudo. Excelente, excelente. Até porque para mim faz um conflito que foi uma mudança de chave na minha cabeça. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma ideia de liberdade e hoje eu tenho outra. Quando a gente é jovem, sei lá, quando eu vou falar de mim pra... Né? Quando eu era jovem, liberdade era fazer, putz, o que eu quiser fazer. E hoje eu acho que a liberdade é viver dentro do que as regras permitem, é a maior liberdade. Porque, cara, se você sabe jogar o jogo, seja da cultura dentro da organização, seja da cultura social, seja das tuas regras dentro do teu relacionamento, você na tua casa com a tua esposa e teus filhos. Cara, se você joga o jogo, você pode fazer o que você quiser. Dentro das regras do jogo, você pode. Porque a gente tem uma ilusão da liberdade de poder fazer tudo, que o fazer tudo também permite que o outro também faça tudo, e aí há um desencontro gigantesco quando a gente pensa em cultura. Mas aí eu tô sentindo falta na tua fala, e aí eu vou te cornetar, que é falar de valores. Quais são os valores? É a mesma coisa? Eles se juntam? É a forma? É como se comunica? Qual é o papel dos valores dentro da cultura? Os valores, eles vão ser o direcionador daquilo que é mais abstrato, né? Cultura é o sonho, mas quais são os comportamentos ou, portanto, os valores que a gente vai percorrer, seja no perfil do profissional, seja no perfil da empresa, para alcançar a cultura desejada. Então, os valores e a cultura são coisas diferentes, mas eles se conectam, eles permeiam pela mesma estrada, pelo mesmo lugar, né? Só que a cultura ou os valores, eles, na minha opinião, Fábio, eles não podem ser estáticos. E nessa sociedade que a gente vive, as adaptações, elas são muito, muito importantes e necessárias. Então, às vezes, você fica 1 ano e meio projetando a cultura ideal, o diagnóstico do diagnóstico, a etapa da etapa, e quando você vai implementar, algo já mudou. As pessoas são outras. Você tem 30% de turnover, a galera que tá lá não é mais aquela que opinou. Rapidez, lucidez, agilidade, adaptabilidade. Tem uma coisa que as empresas estão usando muito, que é a história da ambidestria organizacional, né? Que é você dividir minimamente as equipes, os pensamentos, para aquilo que é focado do dia a dia e para aquilo que precisa ser implementado de inovação, de criatividade, daquilo que você necessariamente precisa para continuar existindo e pensando de futuro. Cultura é um pouco disso. Cultura deveria estar se vivendo agora, deveria ser condensada agora, mas ela tem que estar sempre no planejamento de futuro, porque as competências do futuro são diferentes da de hoje. Então, a essência vai estar lá? Vai estar lá. Os valores vão mudar? Eventualmente, eles vão precisar mudar para se adaptar.
Ou nem que você mude a própria descrição do valor. Talvez o valor permaneça o mesmo, mas nós vamos chegar nele de formas diferentes. Mas eu acho bem legal isso que você está trazendo, porque o termo adaptabilidade, que vai esbarrar em resiliência, em inteligência emocional, em mindset, todo o rastro, né, que a adaptabilidade traz, e a disponibilidade, eu acho que a gente tem que trazer num valor cultural mesmo, porque do mesmo jeito que a gente cobra as pessoas em serem adaptáveis, você também não pode ter uma cultura rígida. Então você está pedindo para a inovação do teu negócio, que as pessoas tenham um mindset ágil, que eles tenham inovação, um pensamento crítico. Assim, cara, você está rigidão aqui, pisando com, né, conduzindo a empresa com mão de ferro, mas pedindo que as pessoas sejam diferentes. Como é que a gente pode ter gente diferente com o ambiente da mesma forma? Eu acho que não vive nenhuma experiência que seja possível. Porque no fim do dia, sabe aquela história? Eu quero mudança, a cultura precisa ser mudada, mas desde que não mexa comigo, desde que não mexa com os meus processos. É onde a gente vai esbarrar. Então, se você toca a empresa com uma linha dura, com mão de ferro, e vai exigir que as pessoas sejam criativas, qual é o ambiente que você está criando para que isso aconteça? Se a tua cultura não conecta com isso. Se você não cria fóruns, discussões, momentos para isso. Se cada vez que alguém traz uma ideia nova, você fala assim, ei, essa ideia aqui não funciona. Aqui a gente já tentou, viu? Mas aqui a gente não faz as coisas assim. Quantas vezes a gente já ouviu dentro dos ambientes assim? Isso que você está trazendo a gente já tentou, mas não funciona. Mas tentou nas mesmas condições? Com as mesmas ferramentas? No mesmo tempo? Tá bom, o que é que não funcionou? Vamos adaptar? Então, aqui, se não tiver conexão... Eu brinco assim, né? As empresas que foram ficando do ponto de vista de business são as empresas que não se adaptaram do ponto de vista de cultura. Porque elas não tiveram a capacidade de olhar a mudança de mercado, de pessoas, de geração e do que importa. Até porque quando a gente faz um estudo histórico, né, a gente vê isso com muito claramente. Nós tivemos gerações que trabalharam... Eu já fui rompendo um pouco com isso, mesmo com os 48 anos que eu tenho. Mas as pessoas tinham história na mesma empresa. Se aposentavam na mesma empresa. Eu fiquei 12 na mesma empresa. Então, com 34 você ficou com 12. Você tá fora do rolê. Mas eu vou explicar isso. Mas você tem todo o direito de estar fora do rolê. Então, mas era muito comum. Era mais que comum, era orgulho. Exato. Tenho tantos anos de empresa e tudo mais. E eu acho que a gente tinha menos empresas, menos preocupações com essa atração, né? Eu acho que hoje, como o mercado que você falou, a gente tem tantas opções que se eu não olhar e ouvir o mercado e adaptar a minha cultura, eu estou fora do mercado. Porque hoje eu já não sou mais o único fornecedor, tem 30 opções para o cliente comprar. E eu acho que a gente vive... Tudo bem que em RH a gente sempre viveu desemprego e vaga em aberto, né? Mas a gente tem uma possibilidade, um volume de possibilidades hoje, de culturas diferentes, empresas de fora, empresas se reinventando aqui, as tais startups, os modelos de negócio diferentes, que as pessoas podem escolher mudar. E aí eu acho que, sei lá, te ouvindo me faz pensar, cara, a gente precisa ser atraente para as pessoas quererem trabalhar. Porque já não é mais a cultura antiga de eu preciso trabalhar. A galera agora quer ou não quer? Quero ali ou não quero ali? Né? Sem dúvida, sem dúvida. Elas vão... A história do equilíbrio da qualidade de vida com o trabalho... Antes qualidade de vida no trabalho, agora qualidade de vida... E a ciência também vai evoluindo, né? Porque ela vai entendendo que não dá para ter qualidade de vida no trabalho, em casa não. É uma qualidade de vida. Precisa ser um conglomerado de boas... de um equilíbrio de todas as vertentes da sua vida. Ela traz justamente esse ponto que se conecta com a cultura. As pessoas, elas vão deixando as suas organizações pela falta de adaptabilidade à cultura, ou a gente está vivendo a geração do eu. De verdade, quantas vezes a gente já ouviu? Não, eu tenho que ser feliz. Mas a gente viveu uma geração do eu tenho que trabalhar. Porque o sustento vem primeiro, né? Pirâmide de Maslow, necessidades básicas primeiro. Sim. É isso. Isso está invertendo. De alguma forma, eu percebo uma mudança no mercado de trabalho que é muito interessante. Você quer ver uma outra coisa bem interessante da nova geração e que às vezes as empresas ficam se debatendo? Olha, a gente precisa implementar uma cultura de inteligência artificial. Porque é o foco do momento, né? E diferentemente
de outras questões, eu não acho que vai ser uma marolinha. Inteligência artificial veio, vai ficar e já tá causando... Eu isso esses dias, inclusive de uma pessoa de tecnologia. Que é uma marola? Não, que não é. Não tem caminho de volta, né? Eu também acho. Mas o que é uma cultura? Eu ia te fazer eu ia te dar essa cornetada, já cornetou, então vai. O que raios é uma cultura de inteligência artificial? Inteligência artificial é uma competência. Então, no fim do dia, a gente vai discutir a cultura. Não dá para discutir a cultura de inteligência artificial. Você vai discutir a cultura onde a inteligência artificial também é importante. Não tem desconexão aqui. Então, dentro do meu papel de cultura, é importante que as pessoas sintam que esse é um lugar onde elas fazem uma diferença. A gente quer dar uma cultura de alta performance e a gente quer entregar business por meio da inteligência artificial. Percebe que não tem uma desconexão? Cultura é o guarda-chuva maior. Inteligência artificial está ali no meio. Agora, como você propaga, aí sim é uma nova competência. Como foi quando a gente criou os HRBPs nos RHs? Como é que faz esse negócio? Como é que sai do DP? Como é que sai da folha de pagamento? Como foi em outras áreas, né? Que a gente foi implementando. Agora é a onda da cultura da inteligência artificial. A gente precisa preparar as pessoas, mas também precisa preparar o ambiente. Porque, eu quero uma cultura de inteligência artificial. Para fazer o quê? Quanto você vai remunerar? Como é que você vai atrair essa galera que você quer que esteja aqui dentro? Porque custa. Né? E aí a inteligência artificial veio pra gente descobrir algumas coisas, né? Tem profissão que já deveria ter acabado 10 slides antes. Agora a inteligência faz os slides. Então, na verdade, só veio esfregar pra gente. Agora, como você se prepara como business? Porque vai custar mais caro essas pessoas. Você está preparado? O seu negócio está preparado? Vai escalar? E no fim do dia vai gerar resultado? Vai gerar produtividade? Eu não imaginava que esse tema ia me deixar preocupado, mas você está me deixando preocupado. Mas tá bom, depois a gente vai conversar no bastidor para eu entender mais. É que é muito louco, você vai falando da inteligência artificial, para mim tá muito claro, lembrando historicamente de algumas mudanças. Eu lembro de um trabalho que eu fiz, eu também sou formado em gestão, em administração de empresas. Em 97 eu fiz um trabalho com um grupo de supermercados e eles estavam trocando de caixa registradora para computador. Cara, uau! E ali eu perguntei pro cara, mas muita gente não vai perder o emprego? Ele falou assim, e era um fofo. Ele falou assim pra mim, inevitável. Tem coisas que a gente não tem força para lutar. As pessoas vão ter que se adaptar, vão ter que aprender outras coisas, inevitável. Aí vieram os aplicativos de carro, Uber 99. Inevitável, velho. Os taxistas tiveram que se adaptar, as pessoas tiveram que se adaptar, muita coisa mudou. Hoje o caixa de supermercado está ensinando o cliente a passar no atendimento automático. Eu particularmente acho uma sacanagem, um suicídio. Porque é um suicídio, pensando como RH, é um suicídio. Vai lá, ensina ele, porque ele vai fazer sozinho, você não vai ter mais esta função. Eu acho muito louco, mas está acontecendo. O progresso não para. E eu lembro que uma vez a gente foi atender os estúdios Maurício de Souza, é muito louco isso. Um senhor, sei lá, deve ter uns 100 anos hoje, não digo nada. Mas ele tá ali. No estúdio tinham artistas já nos tablets e os de lápis no papel. Esse homem realmente sempre foi visionário, né? Sempre foi. Na área dele. Mas ali, como RH, você fala assim, cara, olha o respeito pelas gerações. Talvez a gente não vá viver isso com a inteligência artificial. Talvez quem quer continuar no papel, talvez não tenha o papel. É um caminho sem volta, eu acho. Eu acho o respeito importante. Respeito com a condição de. Então, olha só, tá tudo bem você não ter aprendido até aqui. Mas agora é o novo futuro, é o hoje, na verdade. Vamos. Porque quem não for, vai ficar pelo caminho. O progresso, ele não para. Quando você for trazendo as questões, olha, do operador de caixa, né? Foi evoluindo e vai continuar evoluindo. Isso é um ponto... O progresso, ele não para, não tem como impedir. Tem como você se adaptar, tem como você aprender. Tem ou como não. Surgir, ou não, ou decidir que não. E aí, só que qual é o ponto? Quem decide que não, tá aqui do outro lado dizendo, isso tá tirando os nossos empregos. Ou é adaptação? Até porque geram outros, né? Exato. Geram outros. É o que eu pensei pra todo mundo assim, cara, beleza, porra, foi uma sacanagem com a categoria do taxista.
tinha um monopólio ali rolando já há um tempo, né? Mas tinha um monopólio. Você não tinha opção. Ou você ia para o coletivo, ou você ia para um táxi. E aí a gente lembra, inclusive, das tabelas, né? Quantos pais de família, mães de famílias, porque a gente tem aplicativos de tudo quanto é gênero, sustentam a sua família, ou sua própria casa, o seu próprio, suas próprias contas com o aplicativo. Então, ao mesmo tempo que toda ação tem a sua consequência, né? Ação-reação prejudica um ou atrapalha um pouco um, que vai exigir uma adaptabilidade, mas ajuda quantos outros aí pela frente. Mas é a questão da adaptabilidade, né? Porque essa questão dos aplicativos, o público que acessa um não acessa o outro, geralmente. Então você criou nichos. Então, na verdade, você deu acesso a quem talvez muitas vezes não tinha condição, até financeiras, Excelente ir para esse lugar. Então, na verdade, você trouxe o acesso. Que massa. Agora, os taxistas viraram um nicho. E essa é uma pergunta que eu fiz uma vez para um taxista. Ele falou, não, o público que vem no meu táxi não é o mesmo público de aplicativo. Então, ótimo. Criou oportunidades para quem não tinha condições de. Muito bem. Vou voltar para a questão da cultura. Me fez pensar numa coisa, e a gente caminhando aqui pro nosso fechamento desse episódio sobre cultura, porque a gente vem falando muito sobre segurança psicológica, sobre, né, a liderança nesse papel de construir esse ambiente, e uma cultura de acolhimento que eu tô vendo surgir. Mas você me traz algo sobre o acolhimento, dada a tua fala sobre em qual condição o respeito acontece, que eu acho fundamental, e é para mim o ponto, a linha tênue do acolhimento dentro do mundo corporativo e carreira. Até onde eu acolho e até onde eu entendo que acolher também é botar o camarada para andar, para buscar, para fazer. Apoiar também é um acolhimento. Como é isso dentro da cultura, para a gente ir caminhando para o nosso final de episódio sobre cultura? É bem boa essa pergunta, porque o acolhimento, ele sempre fez parte da rotina, né? De RH virou até um jargão, cuidar de gente, né? E no fim do dia, mas esse compromisso, ele não é só da área de pessoas. Esse compromisso, ele é de qualquer líder primeiro, porque se a gente não entende que todo mundo tem uma história por detrás da pessoa jurídica, não, uma história com as suas verdades, com as suas limitações, esse é o primeiro respeito. Então, a acolhida, ela é super importante. Tá aí agora a ressignificação da NR1, que na verdade só trouxe o conceito do que a gente já sabia, mas não estava escrito. Precisa acolher, como muitas empresas não estavam fazendo, incluiu-se então num método de controle dentro, né, de uma questão que possa ser positiva para o coletivo. Foi isso que a norma fez. Então, acolher, criar políticas para que as pessoas se sintam amparadas em momentos de fragilidade, isso é super importante. Mas a gente não pode esquecer que no fim do dia as organizações sobrevivem do EBITDA, do resultado, daquilo que a gente bota para dentro da companhia. Então, eu acho que esse limite, ele nunca é muito claro. Olha, até aqui você vai. Exige bom senso. E bom senso não tem inteligência artificial, não vai ter cultura que dê. Mas a gente precisa acolher, na medida que você acolhe, você também oferta a possibilidade, os recursos para uma virada de jogo, para uma ressignificação que vai durar um tempo, mas que precisa em algum momento voltar para a sua condição normal. E a condição normal de todo trabalho é da rentabilidade. Não dá para correr disso. Excelente. Douglas, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Galera, se você curtiu, lembra de cornetar aqui embaixo, pode trazer suas questões. Se você gostou da fala do Douglas e quer que ele fale sobre outros assuntos, escreve aqui para nós também. E Douglas, deixa aqui, ó, para esta câmera. Quando a gente pensa em cultura, então, quais são, sei lá, pelo menos 2 ou 3 pontos chaves que a galera não pode vacilar, não pode esquecer sobre cultura, pra gente deixar aqui boas dicas pro nosso público. Bacana. Obrigado pela participação mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que escuta ativa de quem está envolvido nessa atmosfera, conexão com o negócio e desejo de proporcionar uma mudança que seja efetiva e positiva para esse ambiente onde as pessoas estão inseridas. A escuta é o principal ponto. Não tem como correr disso. Excelente. Douglas, mais uma vez, muito obrigado. Para você que tá aí, corneta mesmo, comenta e não deixe de nos seguir aqui. Curte, indica, bora lá, estaremos no
Spotify e no YouTube. Ah, demais. Valeu, galera. Valeu, até o pessoal. próximo.